cria, fala de produtos de limpeza, e aí tem a figura aqui, as renites da vida, e que olha para um olhar mais sustentável na sua cadeia produtiva, e isso vai desde a qualidade da matéria-prima, como é que isso entra dentro da sua casa e como é que isso acompanha o seu viver e da sua família. Faz toda a diferença. Quando ela se inscreveu na chamada de palestrantes, a gente ficou bem curioso com relação a isso. E aí a gente vai ouvir agora o case, quem vai trazer a indústria de limpeza, como pensar em entregar sustentabilidade de ponta a ponta no D2C, é a Carla Zattore, gerente de e-commerce e performance da Positiva. Palmas para ela, pessoal. Bem-vinda. Obrigada, Gerson. Carla, está contigo, querida. Boa tarde. Boa. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Positiva, mas um pouco diferente do que todo mundo faz, eu não vou falar sobre ela primeiro. Eu quero que vocês conheçam a Positiva durante a minha conversa, tá? Bom, falar um pouquinho de sustentabilidade, eu preciso falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Bom, sou publicitária, especialista em neurociência, sou professora de comportamento para uma escola, uma faculdade de MBA pós. Já trabalhei em agências de publicidade e PR e já atuei, como eu brinco, eu sou cria do varejo. Eu já trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, Walmart.com, Carrefour e também trabalhei na Cabify, que era uma concorrente da Uber no Brasil, e numa Astrotech, então eu já vendi consultas esotéricas online. E eu estou há 2 anos e 7 meses na Positiva, e eu sou responsável aí pelo D2C, toda a cadeia que engloba o D2C no mercado. Bom, falar um pouquinho antes de limpeza, a gente precisa falar do mercado, é o 4º maior mercado global. Em 2022, ele teve ali uma queda de 5,6% no mercado de limpeza, e isso foi um tremendo problema para a gente, por conta aí do Covid, da pandemia. Mas, em 23, a gente aí cresceu, e os destaques de crescimento foram limpadores de banheiro e detergente para roupa, né? Mas quando a gente olha para o mercado versus o mercado de limpeza natural, a gente vem crescendo 12% de pedidos mês a mês. Então, a gente vem crescendo bastante, principalmente aí impulsionado pelas redes sociais. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre olha para a sustentabilidade pensando em reciclado, reciclável e coisas desse tipo, né? Mas no Brasil, a gente tem uma que a gente acaba falando, que é o mito da abundância, né? No Brasil não tem terremoto, não tem tornado, quer dizer, teve um micro tornado, né? A gente tem água em abundância e assim por diante. Então, quando a gente olha para isso, a gente não tem esse viés, esse olhar de sustentabilidade, que é diferente na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente olha para o lixo e reciclagem, apenas 4% do lixo no Brasil ele é reciclado. Porém, é um número muito divergente, porque se você pensar um pouco que o Brasil ele é o líder de reciclagem de alumínio. Hoje a gente recicla 99% do alumínio que tem no Brasil, assim. Quando você olha para latas de alumínio, né? Porque, enfim, dentro da reciclagem tem inúmeros produtos e itens que acabam não entrando nessa reciclagem. Apenas 17% da população tem coleta sustentável, reciclada, e toda a parte de coleta seletiva nas suas cidades. 76% das pessoas no Brasil elas são indiferentes com a sustentabilidade, e elas não ligam para isso. Então, é um número muito alarmante, só que assim, a gente precisa pensar um pouco mais além desse número, né? Para onde que vai seu produto de limpeza depois que você termina de fazer uma faxina? A gente pensa só, tipo, vou pegar o meu Veja, vou jogar no lixo, vou pegar
o meu pote de Omo e vou jogar ali no lixo e está tudo certo. Mas não é só isso. Para onde que vai? Quando você olha para o ralo, o que acontece quando vai para o ralo, né? Então, é isso que a Positiva ela pensa, né? E aí, quando você fala de ralo, para onde que vai no ralo? Vai para rios, vai para leitos, vai para os oceanos. E aí, quando a gente pensa nesses números, a gente tem aí, anualmente, 325 mil toneladas de plásticos indo para oceanos brasileiros. É muita coisa. E aí tem um dado que é super interessante, que é 325 mil toneladas que a gente enxerga, porque, dependendo do plástico, tem plástico que afunda, tem plástico que boia. Então, esses 325 mil são todos os plásticos que boiam. Então, assim, imagina o que tem no fundo do mar, né? E aí, só um outro dado com relação a plástico, a maioria dos produtos de limpeza, os plásticos de produto de limpeza, eles afundam. Então, a gente está falando de PETs que boiam, praticamente. Tá? 48% dos resíduos encontrados, eles são plásticos de produtos de limpeza no mar, nos rios e nos oceanos. Eu nasci em Santos, praia do meu lado, e na primeira vez que eu entrei na Positiva, eu escutei um dado muito interessante. Se a gente limpa o ouvido com um cotonete, né, ou uma haste flexível, no banheiro, por que, na maioria das vezes, a gente encontra na praia? E aí eu falei, caramba, é mesmo, ninguém vai limpar a orelha na praia, assim. Então, esse é um dado que é super interessante para entender que tudo que você faz na sua casa, ela tem um impacto no ambiente, né? Tá. É só plástico? Vocês já pararam para pensar que o que você consome pode estar 100% relacionado com a sua saúde, os problemas que você tem, como a Vivi trouxe do tipo rinite, todos os ites, será que é só porque você nasceu com uma alergia ao pó? Ou você tem uma alergia ou um problema de lactose? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, tem tudo a ver com o produto que você põe e você limpa a sua casa. Eu trouxe alguns dados aqui, eu vou até ler aqui, porque acho que é interessante todo mundo entender. Médicos chineses, eles encontraram microplástico no coração pela primeira vez. Um estudo holandês detectou microplástico no sangue e no pulmão. Uma universidade da Áustria, ela sugere que uma pessoa engole 5 gramas de microplásticos por semana. Isso, no ano, dá um cartão de crédito. Se você pesar, dá um cartão de crédito. Ou seja, a gente consome um cartão de crédito por mês, assim, por ano, desculpa. Se você lava seu detergente com um produto convencional, para você não engolir petróleo, você precisa enxaguar 30 vezes. Esse número ninguém fala, né? Só dúvidas. Por quê, né? Mistura de produtos de limpeza, eles causam intoxicação. Então, se você vê no TikTok, tem até uma brincadeirinha da pessoa lavando o banheiro e fingindo que estava desmaiando. Então, assim, o brasileiro ele sabe muito, absurdamente, que misturar produtos de limpeza é um problema, mas a gente continua fazendo, fazendo e fazendo. Então, assim, a gente está brincando com a nossa saúde. E aí, até 2025, 4 bilhões de pessoas elas vão desenvolver alguma alergia. E isso tem totalmente a ver com produtos de limpeza. Outro dado também aqui, que é 1 bilhão de pessoas já sofreram alguma alergia no mundo. Tem um dado que também estima que 30% da população brasileira tem, e a maioria é criança. Então, se a gente for pensar em criança, a gente pode também colocar pets nesse mercado, porque normalmente pet fica no chão, se arrasta e tudo mais, e tem produto de limpeza ali com esse problema. Tá, mas é só sustentabilidade? Não, é muito mais do que isso, né? É saúde pública. Beleza. O que a Positiva tem a ver com isso? A Positiva ela nasceu, a gente nasceu em 2016. A gente tem uma fundadora, que é a Marcela.
ela ganhou um prêmio agora há pouco da Veuve Clicquot. Ela criou a Positiva em cima de uma alergia que ela teve por conta de um detergente. Então, em cima disso, ela resolveu criar um produto que não trouxesse e machucasse as mãos dela e não deixasse a unha dela mais fraca do que era. E, a partir daí, a Positiva ela começou a nascer. Ela nasceu de lojinhas e feirinhas em São Paulo. Depois disso, a gente criou um site e a gente foi contratando fornecedores para fazer com que a Positiva crescesse. Ou seja, a gente não nasceu de uma indústria. A gente nasceu de uma lojinha, de um e-commerce, e depois a gente virou uma indústria. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente com dados sobre isso. Quando a gente olha sobre a jornada do consumidor, e aí diferente do que o mercado traz, a gente fala sobre uma jornada de transição, que é diferente de você ir lá, escolher qualquer produto, comprar e, bom, é isso, vou experimentar. A gente tem uma jornada de experimentação que ela é completamente diferente de um consumidor que só está ali procurando um produto para consumir e limpar a sua casa, ou até mesmo usar. É diferente de um iPhone ou qualquer coisa do tipo, né? A gente tem as pessoas que não sabem que limpeza pode ser o grande problema delas com relação à saúde, e aí, quando elas descobrem que esse pode ser um problema de saúde, que elas vão no dermatologista, que elas vão procurar médicos, elas entendem que pode ser que produto de limpeza seja um problema. Elas começam a fazer, né, uma busca por internet, então tem toda uma parte de redes sociais, de blogs, de influenciadores trazendo esses dados para esse cliente e um pouco para esse consumidor e um pouco de informação que pode ser um problema aquilo, e aí eles entram no tá bom, vou procurar. E quando eles procuram, aí a gente tem uma barreira enorme, que é a questão do preço. O que eu compro de um convencional versus o que o natural, ele tende a ser mais caro, ele é. Então, eu já tenho uma barreira de preço absurda ali dentro. E aí, enfim, eles comparam preços, olham a disponibilidade, e aí, a partir daí, eles fazem sua primeira compra. Fazendo a sua primeira compra, qual é o processo? É o processo de adaptação. Esse processo de adaptação ele é super complexo quando a gente fala de produto de limpeza ou de higiene pessoal. Por exemplo, todo mundo está acostumado com uma escova de plástico. Uma escova de bambu, ela é completamente diferente. Assim, você precisa deixar ela num lugar onde que ela não fique no úmido, porque senão embolora. Então, tem todo um shampoo natural, sólido. Você precisa redescobrir como é que se lava o cabelo. E tem uma sucessão, trocar a sua bucha verde e amarela por uma de bucha vegetal. Tem todo um complexo ali para você, do tipo, nossa, não tem uma usabilidade boa e assim por diante. Falhou. Então, esse processo de adaptação ele é extremamente complexo. Beleza, eles fizeram, e aí tem uma outra barreira que a gente tem, que são os profissionais dos lares, né? Como é que você explica para uma pessoa que limpa a sua casa que ela não tem que o produto de limpeza não tem um rendimento igual ao de um produto convencional? Então, toda essa explicação e toda essa mudança ela é extremamente complexa. Mas, quando ela muda, ela experimenta, ela entende que o custo vale a pena, que mudar aos pouquinhos, você não gera só um impacto para você, para sua família, mas para o planeta, ela entende, ela vira uma cliente fiel e ela acaba virando a disseminadora da marca natural, e aí tanto faz ser uma Positiva, uma BioWash, uma Onda Eco, que são os nossos concorrentes diretos, né? Essa jornada toda, ela demora de 6 a 1 ano. E aí, eu acho que assim, é super interessante, porque eu já trabalhei em várias empresas grandes, enormes, com muitos dados, mas na Positiva a gente tem o que a gente chama de mapa do cliente. E esse mapa do cliente a gente consegue detectar do começo ao fim onde esse cliente está na jornada e o que a gente precisa fazer para impactar esse cliente na jornada. A gente tem dashes de cohort, onde a gente
olha para esse cliente e entende quando ele entrou, por qual produto ele veio, se ele se manteve e por qual produto ele foi depois disso. Assim. Então, a gente olha para todos esses dados e a gente entende o que a gente precisa fazer para esse cliente continuar, para esse cliente fazer recompras com mais recorrência e também como é que a gente faz para ele repassar isso para outros clientes. Falando em transição, que ali eu deixei uma transição bem clara, a gente tem a transição das redes sociais, né, que é a questão da misturinha, né, Natureba. E isso, as redes sociais, ela é fantástica para isso, entre aspas, né, porque a gente tem vários médicos brigando com influenciadores para falar, não faça essas misturas, não coloque bicarbonato, vinagre e cloro, que isso vai dar uma explosão na sua casa. Não use cloro com sabão em pó e feche o banheiro e fique lá esperando por 10 minutos. Então, assim, tem 1 milhão de problemas que essas misturinhas elas acabam acarretando. E a parte mais doida assim, é que os influenciadores acabam ajudando, porém, elas acabam também atrapalhando quando a gente fala de, por exemplo, Marcos viu, não usa mais amaciante, e ele resolveu usar vinagre e usar bicarbonato. Eu sei que tem a Electrolux aqui, e a gente sabe que isso acaba prejudicando e muito a máquina. O vinagre, principalmente, prejudica muito a máquina de lavar roupa. Então, isso é uma coisa que essas misturinhas, eles falam assim, nossa, é ótimo para roupa, mas tá, e a máquina? Como é que você faz para conservar a sua máquina? Porque sustentabilidade não é só produto de limpeza. Sustentabilidade também é você olhar para o seu produto que você comprou, que custa 3, 4 mil reais, e conservar ele por mais tempo para que você não tenha que fazer um descarte. Desculpa aí, Electrolux. E aí a gente tem... bom, não vai dar para ler, mas eu vou tentar resumir. Uma percepção da limpeza no Brasil. Assim. Quando você estuda produtos naturais e produtos de limpeza no Brasil, tem uma coisa que brasileiro ama, que é cheiro. Então, assim, quanto mais cheiro, melhor. E tem dados super curiosos no mercado, que a gente fez uma pesquisa, estou com a pessoa que cuida de pesquisa aqui na Positiva, a gente visitou casas de pessoas de diversos segmentos, de diversas classes, e a gente falava assim para a pessoa, tá, que produto é esse que você usa? Ela fala, eu uso um multiuso. Pô, legal. O que esse multiuso faz? Ele limpa a minha casa, mas limpa para tudo? Tudo. Aí, quando você olha, não é um multiuso, é um produto que é água e fragrância, que eu não vou falar o nome, mas, enfim, é um produto que é basicamente para dar cheiro na sua casa. E, quando você lê o rótulo, está escrito lá, água perfumada. E o consumidor acha que aquilo está limpando a sua casa. E aí, a gente faz inúmeras perguntas, assim, do tipo, multiuso é bactericida? Alguns são. Quanto tempo você deixa ele agindo no seu banheiro? Não, eu passo e jogo e já era. Não, todo bactericida para acontecer precisa de um tempo, como um cloro, uma água sanitária, ele precisa de um tempo para tirar as bactérias. Por que você só faz isso na água sanitária e você não faz isso no produto de limpeza? Então, tem muito dessas coisas que o brasileiro ele entende, ele é profissional em limpeza e ele põe ali o jeito e o hábito dele no dia a dia da limpeza. Então, quando a gente olha para a limpeza, ele tem ali o cheiro muito forte, a reputação, ou seja, antes, quando eu saí de casa, eu tinha 3 marcas que são super fortes no Brasil. Na minha casa só tinha Comfort, Omo e Veja. E por que eu tinha só isso? Minha mãe usava. E é assim na maioria das casas. Quando a gente pergunta por que as pessoas escolheram, quando elas saíram da casa dos pais, aquele produto, elas olham para você e falam, em casa usava, eu acabei usando aqui também. Então,
essa geração que está vindo agora é uma geração que ela entra muito em contato com a gente nas redes sociais e fala assim, no dia, não consegui convencer meus pais, mas no dia que eu morar fora de casa, eu vou comprar vocês. Então, assim, é uma geração que ela já entende um pouco do que ela quer, muito mais do que os pais só determinaram para eles, né? E aí, espuma. Se não tiver espuma, não limpa. Sujo, tudo. Então, assim, cara, como assim? Então, se eu botar água, fragrância e espuma, vocês estão achando que vocês estão limpando tudo? Sim, estamos. Então, tá bom. Então, a gente até hoje, eu espero que vocês passem no supermercado, na seção de limpeza, e procurem espumas do bem. Porque a gente precisa agora falar que a gente tem uma espuma do bem. Porque a espuma, normalmente, se tem espuma, ela tem um químico pesado, que quando vocês vão lá e olham, sei lá, no Rio Tietê, que está cheio daquela espuma branca, aquilo é produto de limpeza. Aquela espuma do mal. Eu trago uma espuma do bem. Então, assim, a gente tem muito dessas questões químicas que o brasileiro ama e venera, né? E aí, brilho. Tem que dar brilho, tem que estar cheiroso, cheiro de lavanda e brilho, que é a questão do lustramóvel, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem ali, a superfície, ela tem que estar ali tinindo. E a maciez, que aí a gente entra num ponto do amaciante, né? Às vezes, produto de limpeza, o lava-roupas é o que menos importa, o sabão líquido ou o sabão em pó. O que importa mesmo é o amaciante. Tem que ter 15 mil perfumes, tem que durar 350 mil vezes as lavagens e nunca mais sair. E agora entramos numa nova tendência dos amaciantes, que tem que ter cheiro de perfume que nem um Chanel da vida, uma perfumaria. E, se vocês olharem, tem muitas propagandas agora que parecem que você não sabe se é perfume ou se é amaciante. Mas, enfim, vai ter cheiro. E aí, estou falando muito de casa, tal, mas e os profissionais dos lares? Porque a gente tem, por exemplo, na Positiva, 47% das pessoas que compram Positiva tem alguém para limpar a casa delas. Então, esse é um número muito alto, muito alto. Ou seja, a gente trabalha com uma classe B e A, que tem poder aquisitivo para comprar, que não liga para o preço, mas que precisa, abre muitas aspas nisso, reeducar a pessoa que limpa a casa dela, porque é uma pessoa que está acostumada com produto convencional. Então, a gente olha... eu vou ter que olhar aqui, porque eu não lembro os números de cabeça. 5,8 milhões de brasileiros, eles são trabalhadores trabalhadores domésticos. 55%, que não dá para ver aqui, 55% tem de 30 a 49 anos, são mulheres, e 65% são pretas ou pardas. É um número muito alarmante. Quando a gente olha, a renda média desses profissionais, ele é de um salário mínimo, porque está na lei, né? Porém, se a gente fosse dividir isso por dia, seriam R$ 42. 70% não possuem carteira assinada. Agora foi. Mas aqui, olha a diferença da renda média do Brasil para o resto do mundo. E tem um detalhe extremamente importante. Na Europa, nos Estados Unidos, essa renda, você contrata um profissional do lar por hora, não por dia. Então, isso é uma coisa assim, você liga para a pessoa e fala, eu preciso que você limpe meu banheiro, meu quarto e minha cozinha, ponto. Vai custar R$ 270. Aqui não, você pede para a pessoa ir na sua casa, ainda você exige que ela nem fez comida para mim. E tem muito desses casos no mercado e no mundo. 90% das mulheres, elas estão no mercado de trabalho e elas compõem renda fazendo faxina. E a carga horária é de 8 horas por dia, né? E 32% são diaristas. Números fortes, pesados.
Só que aí a gente tem um outro lado, né? Que é 57% dos brasileiros acreditam que levar uma vida sustentável é caro. Vocês concordam? Não concordam? Beleza. A gente sofre isso na pele, tá? A gente botou nas redes sociais, vai ter alguém falando assim para a gente, tá, para eu comprar um sabão de R$ 49,90, eu não consigo pôr carne em casa, ou coisas do tipo. Ou do tipo, nossa, quando é que vocês vão fazer um produto que realmente eu posso comprar, posso consumir? Tá. O que a gente fez? A gente comprou uma fábrica, a gente virou uma indústria. A gente entendeu que, se a gente produzisse os nossos produtos, a gente conseguiria trazer um preço mais acessível para esses clientes. Então, 61% dos nossos produtos hoje são fabricação própria. 25% desses produtos eles não vão ser fabricados nunca na nossa casa, na nossa fábrica, pelo simples fato de que eu tenho bucha vegetal sendo feita por agricultura familiar, eu tenho rede de pesca sendo retirada do mar para fazer acessórios para a gente vender. Então, a maioria desses produtos eles estão em outros patamares, né? Então, assim, a gente não vai produzir porque a gente tem ali toda uma cadeia em que a gente acredita, e esse é o valor que a Positiva traz, né? Pensando nisso, a gente, junto com a pesquisa da Kantar, do Who Care Who Does, que traz que 3 tipos de perfil, que é o ecoativo, o ecoconsiderador e os dismissers. Os ecoconsideradores, o ecoativo é aquele que quer comprar independente do preço, né? Agora, os ecoconsideradores, eles estão propensos a pagar por um produto sustentável, se esse produto custar 30% mais do que um convencional. Se for mais que isso, eles não colocam. Então, essa é a nossa meta, essa é a nossa estrela norte. Fazer com que os nossos produtos sejam até 130% mais igual, até mais caro que um convencional. Hoje, 68% dos nossos produtos eles têm um Price Index de 130. A gente passou 22 e 23 inteiro mudando o nosso portfólio todo para chegar nesse Price Index. A gente tinha um produto, a Positiva ela era conhecida por um produto específico, que era de terpeno, que era um produto que é terceiro. 80% do faturamento vinha desse produto, e a gente olhou e falou, tá, é um produto hero, lindo, maravilhoso, mas a gente quer transformar num produto igual ao convencional, natural e com preço acessível. E aí a gente desistiu assim de promover esse produto e a gente criou esses lava-roupas que têm a mesma postura de que um convencional, fragrância natural, performance muito melhor que um convencional, e ele não vai prejudicar sua máquina, nem o rio, nem nada. Tem clientes que até colocam a água da máquina para regar plantas. Não recomendamos, mas tem clientes que fazem. Quando a gente fez isso, a gente vira e mexe, fala com acionistas, investidores, e eles falaram, vocês estão loucos, vocês vão mexer no hero de vocês. A gente, vamos. E, em 6 meses, a gente chegou com esse produto sendo responsável por 40% do faturamento e dividindo com o de terpeno, que foi para 30% do faturamento. E aí, em cima disso, a gente falou, cara, a estratégia de Price Index está dando certo. E a gente foi mudando todos os nossos produtos. Então, hoje, 37 produtos do nosso portfólio, eles têm preço igual ao convencional. Aí, quando a gente fala de circularidade, a gente tem 39% dos nossos produtos sendo zero plástico. A gente só usa na nossa cadeia plástico reciclado ou reciclável, papel reciclado. Então, a gente tem toda essa preocupação. A gente tem o uso de plástico mínimo em 27%, que aí é uma responsabilidade em que a gente divide com a Anvisa.
Então, a Anvisa pede que alguns desses a gente trabalhe com plástico virgem, por conta aí da questão de Anvisa, que é um trabalho que a gente precisa fazer no dia a dia para quebrar essas barreiras que a Anvisa até traz, e toda a nossa entrega ela é zero plástico. Então, a gente usa Rampac, todo o Rampac que a gente consegue, a gente reutiliza de novo, a gente trabalha com fita gomada, com cola natural, então, e papelão, enfim, e a gente tenta, de todas as maneiras, quebrar isso também nas barreiras de marketplace. Marketplace adora um plástico, e a gente vira e mexe, vai lá e fala, cara, precisamos mudar isso e tudo mais. E, nesse exato momento, a gente está mudando de operador logístico, porque a gente entendeu que dá para ser mais sustentável financeiramente, mas também um parceiro logístico que queira fazer entrega zero plástico e elétrica para toda São Paulo. Então, a gente está trabalhando em cima disso, e a gente também encurtou o caminho onde a nossa fábrica em Sumaré, com esse operador logístico, para emitir menos CO2. Bom, qual que é o resultado de toda essa estratégia, né? No digital, a gente, em 23, 24, a gente diminuiu em 30% a despesa de marketing. A gente basicamente olhou, e eu vivo em palestras, vivo em eventos, e todo mundo fala, né, do tipo, tem que olhar para aquisição, tem que olhar para aquisição. Mas você olha e fala, tá, beleza, eu estou caçando aquisição, mas quem que está dentro da minha base? O que eu faço com ela? Então, a gente focou toda a estratégia de 23, olhando para a nossa base e trabalhando só com a base. E, em cima disso, a gente diminuiu o custo em 30% do marketing. A gente trabalhou também muito olhando para a nossa base e falando, oi, você pode indicar a gente? E aí, a gente diminuiu o CAC em 11%. Então, a gente diminuiu toda a verba de marketing, principalmente de mídia paga, que eu sou responsável para falar com a aquisição, e a gente falou com meio e fundo de funil, e a gente teve uma estratégia enorme e muito bem sucedida, que toda vez que a gente vai para algum lugar, os caras falam, investidores, acionistas falam, o que vocês fizeram? Porque é muito o oposto do que acontece no mercado. Mas, assim, a gente sabia que a nossa base ela era fiel e ela poderia ajudar a gente. E hoje, em 25, a gente vai começar a trabalhar com foco em aquisição, porque a gente já estressou a nossa base, fez com que eles entendessem que eles fazem parte disso. E só um adendo, que em outubro de 22, desculpa. A gente abriu um crowdfunding, então a gente colocou no ar um financiamento coletivo, e a gente teve 8 milhões captados, e desses 8 milhões captados, 60% eram clientes da Positiva. Então, assim, para vocês entenderem o quanto os nossos clientes são fiéis e apostam na Positiva, né? E aí, questão de produto, a gente teve 15% a mais de pedidos, 10% a mais de unidades vendidas em todos os pedidos, em um ticket médio. Afinal, eu estou diminuindo o Pricing Index. Eu tive uma queda só de 3% no Pricing Index e uma redução de 20% de custo, olhando para os insumos, olhando para uma vez que eu internalizei todos os produtos. Essa parte interessante é que a gente tinha uma média de pedidos de itens por carrinho de 5, 4,5. A gente mudou para 7, e para esse ano a gente está estimando para 2025, 8. E aí tem um dado super importante, que a Positiva, a gente olha para o nosso sistema e a gente fala, pô, vamos fazer o cliente não passar na sessão de limpeza no supermercado, né? Então, a gente trabalha com recorrência. Então, a gente tem um programa de assinatura. Esse programa de assinatura, hoje, ele é responsável por 40% do faturamento mensal. Então, eu tenho uma previsibilidade de 40% do meu investimento. E aí, assim, pô, tá, assinatura grande. A gente tem o objetivo de passar a Pet Love e a Pets, que tem mais de 60% de recorrência de assinatura, e a gente está falando de pet, eu estou falando de limpeza, né? E aí, a gente tem 7% de pedidos recorrentes a mais
todo mês. Então, a gente tem clientes comprando, falando, cara, gostei do produto do sabão líquido de vocês, gostei do tira-mancha de vocês, vou experimentar autocuidado. A gente tem sabonete líquido que lançou faz uma semana, a gente tem desodorantes, a gente tem hidratantes e assim por diante. Então, a gente faz com que o cliente, em algum momento, ele não passe mais nem na seção de autocuidado, de higiene pessoal, para comprar qualquer outra marca. É quase uma pirâmide, né? Enfim. Esses são os impactos que a gente trouxe, né, até agora para os nossos clientes. Para o planeta também, né? Mas uma parte que eu acho que é muito divertido disso é que qualquer produto que vocês comprarem na Positiva hoje, daqui 6 meses eu vou mandar para vocês qual foi o impacto que vocês geraram com a sua compra. A gente calcula todo o impacto que todo cliente compra na Positiva. A gente fez um trabalho com uma assessoria que se chama Impactamundi. Ela foi em todos os nossos fornecedores, ela rastreou toda a cadeia, e, em cima disso, a cada 6 meses, a gente manda esse parabéns, você gerou esse impacto comprando com a Positiva. Esse é o trabalho que a gente fez com a Impactamundi, onde a gente traz onde começa a produção e onde termina o seu produto. Essa aqui é a Zizi. Vocês vão escutar um pouquinho da história da Zizi, e aí eu acabo. Mas a Zizi, ela trabalha com a gente, ela é uma fornecedora, ela trabalha com a gente há muito tempo, e esse ano é a primeira Black Friday que ela pediu arrego, que ela falou, eu não vou conseguir produzir tudo o que vocês querem. E a Zizi, ela trabalha só para a gente. E vocês vão escutar um pouquinho da história da Zizi, e espero que vocês gostem. Ué? Dei 2 cliques. Alguém dá play, por favor? Se conseguir, ele vai ter que vir para trás. Mas ali não está. Meu nome é Zizi e eu moro aqui na zona rural, município de Abricampos, zona norte de Minas Gerais. Desde pequena eu gosto de bucha vegetal. De certo tempo para cá, e nós resolvemos fazer o plantio. Aí apareceu uma pessoa com semente. Eu falei assim, meu objetivo é pegar essa semente, plantar, e eu quero vender para o mundo inteiro, principalmente para São Paulo. Aí nós plantamos e amamos. Quando eu peguei a semente, logo eu pensei, nós tínhamos que plantar, mas tinha que ter alguém para frente para estar negociando, porque a agricultura é assim, depende da gente estar plantando, mas depende de outras pessoas também que ajudam a encaminhar os produtos da gente, porque é uma margem que vai correndo, é um dependendo do outro. E para nós a Positiva, né, tem sido uma maravilha. É o meu sonho que está sendo realizado, o sonho da minha família. Todo mundo é feliz com isso. Quando ela está na hora, no ponto lá de pegar, a gente vai lá e pega ela, traz para casa, massa ela e põe dentro da caixa d'água. Ela fica de molho ali de um dia para o outro, a gente pega, descasca, bate. Depois que a gente bate, a gente enxaga na água bem limpinha e põe no varal secar. Depois que ela secou, a gente pega ela, vai para o corte. A gente corta ela, cortou, a gente recorta os miolinhos dela, aí vai para o macerador. Amacera ela, depois vai para a máquina, overlock para passar.
recorta as buchinhas e faz alça, deixa preparado. Põe secar bem sequinha, depois que ela está bem sequinha, a gente embala e manda para a Positiva. Eu penso e acredito que é mesmo, a Positiva veio para me completar. Então hoje eu tenho um sonho muito realizado. Através da Positiva, eu quero agradecer a todos e todas, né, que são várias pessoas que compram, e dizer para eles que continuem comprando esse produto, porque está fazendo muita gente feliz. Eu sou a Zizi, sou eu quem faço a bucha vegetal para a Positiva. Esse é o produto mais vendido que a gente tem no site. Ele é o top 1 e o top 2 é o sabão de coco, produção nossa. Espero que eu tenha apresentado um pouquinho de quem é a Positiva, sem falar de números, de como a gente nasceu, timelines e afins. Mas a gente é uma empresa em que a gente tenta ser, de todas as formas, sustentável, da produção até a embalagem. Obrigada. Obrigada, Carla. Se não, e tem um cupom de 50% off, tá, galera? Eita, esse é aquele momento, né, que o print, tira o print, né, daquele negócio, a cadeira ali está atrapalhando. Mas Indústria 50, o cupom. Você vê, né? Gostei. Agora, aquela coisa, Carla, que você fala assim, você compra bucha, agora eu já posso dizer, compro da Gigi. Da Zizi. Compro da Zizi. Obrigada, gente. Gerson, entrega para ela, por favor. Obrigada, Carla. Obrigada, gente, daqui das coisas. Palmas para Carla, pessoal. Obrigada. Que honra, né?